Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, hoje eu quero falar para vocês uma notícia triste. Quando eu ministrei essa mensagem lá na igreja, eu coloquei até um fundo musical de uma marcha fúnebre, né? Nós fizemos ali um minuto de silêncio, porque é uma notícia terrível, uma notícia triste mesmo, é uma nota de falecimento. Era para falar de uma igreja que havia morrido, ou uma igreja que estava morta. E aí nós fizemos naquela época, colocamos o fundo da marcha fúnebre e nós fizemos um minuto de silêncio pela igreja que estava morta. E essa igreja, querida, ela está em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os sete espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Queridos, presta atenção. Sardes era a capital da Lídia durante o reinado de seu último rei e sede do governador depois da conquista pelos persas. Sardes era famosa por suas artes, e peças de artesanato, e foi a primeira cidade, o primeiro centro a cunhar, ou seja, a fazer moedas de ouro e de prata. No ano 17 a.C., aconteceu em Sardes um grande terremoto, e isso arruinou a cidade, arruinou física e financeiramente, e aquela cidade nunca mais ela se recuperou. Esse é o diagnóstico da igreja de Sardes. E Jesus ele tem uma preocupação com os crentes para os quais João está escrevendo. Em todas as cartas que João escreveu, as anteriores e as outras duas que ainda faltam, é porque Jesus tem uma preocupação com essas igrejas. Por isso, ele está enviando cartas para essa igreja. Ele envia cartas para adverti-los sobre as suas enfermidades espirituais. Aquelas igrejas, elas estavam passando por algumas enfermidades, e essas enfermidades eram espirituais. Toda essa atenção pode ser vista na carta que o Senhor escreve para essa igreja, para a igreja de Sardes. Olha o que ele diz no verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Isso é o que podemos chamar de diagnóstico implacável. O que está acontecendo com a igreja de Sardes? O que acontece, eu fico pensando nas palavras, pensando nas palavras de Jesus, e fico pensando que em outras palavras ele está dizendo assim: olha, aos olhos de todos você parece viva, mas para mim você está morta. Como igreja você deveria estar viva, mas você já morreu. Em outras palavras, eu vejo Jesus dizendo. Esse é o ponto em que o médico reúne a equipe para dizer que não tem mais jeito e que o paciente morreu. Ele suspende a medicação, ele desliga os aparelhos, ele orienta a equipe a enviar o paciente para o necrotério. É o ponto em que foi declarada a morte do paciente. Jesus, ele não é um médico comum. Com Jesus, o diagnóstico é outro, Em Jesus, há esperança de vida. Jesus não perde paciente para a morte. Ele é o único que pode dar vida para aquele que já foi diagnosticado como morto.
O exemplo disso nós temos lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11, que diz assim, olha, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O que Jesus está dizendo para nós nesse texto é que Ele é o único que tem poder para ressuscitar. Né? Ele é o único que pode dar vida àquilo que já foi morto. Amém? Aquilo que já foi diagnosticado morto. E a igreja de Sardes ela estava dessa forma. Ela estava morta espiritualmente. No verso 2, a palavra diz assim, olha, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha os sinais de uma igreja morta. Sinais de uma igreja morta. Primeiro sinal de uma igreja morta. É uma igreja que vive em silêncio. Não faz barulho, não incomoda o inferno. Uma igreja que está quieta, em silêncio. Um outro sinal de que a igreja está morta é a frieza. Essa igreja ela não sente dor. A gente percebe isso na parábola do bom samaritano, por exemplo. A parábola diz que o homem tinha sido assaltado, tinha machucado ele muito, ele deixou ali semi-morto ali na beira da estrada, e o sacerdote passou e não fez nada, o levita passou e não fez nada. Né? Uma igreja fria, uma igreja que tanto faz. Um outro sinal da igreja, né? Um terceiro, é o endurecimento. Né? Ela é uma igreja que não se converte, é uma igreja que não se arrepende, é uma igreja que vive no pecado, é uma igreja morta. Um outro sinal é o isolamento, né? A igreja ela se torna independente de Deus, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não jejua, né? Ela nunca está presente nas reuniões, ela põe a culpa em tudo e em todos. Um quinto sinal da igreja que está morta é que ela perde a visão. Ela está focada no quê? No consumismo, na prosperidade, no enriquecimento fácil, nas bênçãos, nos milagres. Ela não está focada em Jesus. Ela está focada em crescer, ser famosa, né? Que os seus membros sejam ricos, que nos milagres, né? É isso que ela está focada. O sexto sinal de que a igreja está morta é a tristeza. Ela anda de cabeça baixa, ela anda doente, ela anda melancólica, né? Você fica vivendo de passado, né? De momentos que viveu no passado. É isso que acontece com a igreja que está morta. Tristeza. Um outro sinal é uma decomposição, e esse é terrível da igreja morta. Por quê? Porque cada um vai para uma direção. Né? Os membros começam a sair do corpo, eles começam a caminhar para fora, eles começam a buscar outras direções. E o último sinal dessa igreja, o oitavo sinal, é que essa igreja ela morre espiritualmente, fisicamente e espiritualmente. É o sepultamento dessa igreja. E o que faltava então na igreja de Sardes? O que faltava na igreja de Sardes que impediu ela viver era avivamento. A igreja é uma igreja que estava morta, estava fria, estava triste, né? Com todos esses sintomas que eu disse aí anteriormente, a igreja de Sardes estava daquele jeito. Faltava nela então avivamento. Apocalipse 3, verso 1 diz assim, olha, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morta. Está morto. Faltava avivamento na igreja de Sardes. Lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim, olha,
E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, crê somente. Aleluia. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Jesus, ele é o único que é capaz de dar avivamento para nós, amados. É isso que ele quer fazer na igreja de Sardes. E ainda faltava uma outra coisa na igreja de Sardes. Na igreja de Sardes faltava uma outra coisa que não impedia ela de caminhar. Faltava arrependimento. No verso 3 ele diz assim, olha: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele está falando de algo terrível, né? Ele está falando de uma coisa, né, terrível para a nossa vida, porque se faltava arrependimento, ele está falando, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus está falando que essa igreja precisava, primeiro, de um avivamento, depois ela precisava de um arrependimento. Jesus é o único que pode nos levar ao arrependimento, querido. Ele diz assim, olha, em Lucas 19, verso 5, ele diz assim, olha: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja que na vida desse homem houve arrependimento. A nossa vida, queridos, ela só vai, nós só vamos ter vida com o Senhor, vida de verdade com o Senhor, vida verdadeira no Senhor, quando passarmos pelo arrependimento. A igreja de Sardes precisava se arrepender. Ela precisava de um avivamento, mas ela precisava se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Primeiro vem o arrependimento, depois vem o avivamento. E é isso que a igreja estava precisando. Quando Zaqueu disse isso para Jesus, quando ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quando ele disse isso, Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E ainda faltava uma outra coisa na igreja de Sardes. Faltava a adoração. Faltava 3 coisas então para a igreja de Sardes. Faltava avivamento, faltava arrependimento e faltava a adoração. Mateus no capítulo 15, verso 7 diz assim, olha: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca
e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha, querido, o problema da igreja de Sardes é que a igreja, ela vivia num conceito pagão, né? O conceito pagão tinha corrompido de tal forma o testemunho da igreja de Sardes que de cristã ela só tinha o nome. Muitas pessoas, elas se dizem ser crentes, muitas pessoas se dizem andar na presença do Senhor, mas isso só diz de boca para fora. Com o seu testemunho, com o seu modo de viver, com as suas atitudes, elas revelam que verdadeiramente elas não têm nada de Jesus. Jesus não entrou ainda, porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele entra para fazer uma transformação da nossa vida. Não tem como alguém dizer que tem Jesus e viver da mesma forma que vivia, fazer as mesmas coisas que vivia. É por isso que ele está falando, olha, mas em vão me adoram. No verso 8 ele diz assim, ó, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque não houve arrependimento, né? E agora eles não conseguem adorar na verdade, porque falam, a boca fala, mas o coração, a vida, o testemunho é totalmente contrário àquilo que dizem. Né? Existem muitas pessoas que dizem que amam ao Senhor, né? que são do Senhor, mas que na verdade não são, porque o seu testemunho, porque a sua vida não tem nada a ver com Jesus. E aí ele está dizendo, ó, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí, em Mateus, no verso 7, no capítulo 7, verso 21, diz assim, olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Essa é a verdadeira adoração que faltava na igreja de Sardes. Por quê? Porque a igreja de Sardes, ela parecia crente, mas ela vivia os preceitos pagãos. Aí Mateus 7, no verso 22, ele diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está falando de um povo que vivia na sua presença, mas que não fugia das práticas, né, pecaminosas, que continuavam fazendo coisas erradas, vivendo para agradar o homem, vivendo para agradar a carne, vivendo para os seus prazeres. Aí, quando ele fala dessas pessoas, que essas pessoas procuram por ele, ele vai dizer, olha, aparta-te de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não tem como, querido, você dizer que é de Deus, que é homem de Deus, que é mulher de Deus e continuar nas práticas pecaminosas. Não tem como você continuar fazendo as coisas erradas sabendo que elas estão erradas. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Sabe qual que é o problema dessas pessoas que elas se dizem ser de Deus e não são de Deus? Sabe qual que é o problema? O problema delas é que elas não vivem como é que eu vou dizer? Jesus, ele diz assim, olha, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Ele não vive a abundância de Jesus, porque ele não está em Jesus, ele só diz que está em Jesus, e não vive a abundância do mundo, porque ele também não está no mundo, ele nem está no mundo, nem está em Jesus, e ao mesmo tempo ele está em Jesus e está no mundo. Sabe o que acontece? Essa pessoa está perdendo tempo na vida, porque muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, doida para fazer as coisas que estão lá fora, e às vezes elas não fazem
dando a impressão de que elas são crentes, mas elas não são convertidas, elas não são crentes, elas não se arrependeram. Elas estão ali porque gostam do louvor, elas estão ali porque gostam da mensagem, elas estão ali porque não tinha nada para fazer e resolveu ir ali, mas elas não se converteram, elas não são crentes. Essas pessoas estão perdendo tempo, querido, porque elas não estão vivendo nem a abundância com Jesus, nem os prazeres da carne. E deveriam escolher, Já que querem viver com Jesus, que viva para Jesus. Se quer viver para o mundo, viva para o mundo. Cada um escolhe aquilo que quer. Queridos, o avivamento e o arrependimento eram tão urgentes para a igreja de Sardes que, do contrário, não haveria futuro para essa igreja. Olha, presta atenção. O avivamento e o arrependimento era tão urgente para essa igreja de Sardes que, do contrário, não haveria futuro para essa igreja. Só existem duas maneiras de nós vivermos na presença do Senhor: avivados e arrependidos. Não tem outro termo. A igreja de Sardes vivia cercada de costumes pagãos, viviam rodeados de idolatria a deus Artemis. Nós vivemos dessa mesma forma, queridos. Cabe a nós escolher de qual lado nós estamos. Ou estamos em Cristo, ou estamos no mundo. Os crentes de Sardes viviam isolados e não havia nada na cidade de Sardes que pudesse fortalecer a fé deles. Diante de tanta oferta de pecado, ficava difícil enraizar a vida espiritual. E por causa disso, a igreja de Sardes começava a ruir. Ela não conseguia ser, os crentes de Sardes, eles não conseguiam ser crentes, querido, porque os olhos deles estavam nas coisas pagãs, estavam no pecado. Eles estavam na igreja, mas o coração estava no pecado. Aí na parte A do capítulo 3, de Apocalipse 3, a palavra diz assim, olha: ser vigilante e confirma, presta atenção nessa palavra, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Essa é a versão João Ferreira de Almeida. Agora deixa eu te falar da versão católica, o que diz? A versão católica diz assim, olha: ser vigilante e consolida o que ia morrer. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer. Consolida o resto. Presta atenção. As pessoas que ainda restam, tudo que os crentes da igreja de Sardes viviam em sua frente era oposição ao evangelho. Talvez essa seja hoje a sua condição de vida. Você está vivendo num clima, num ambiente em que tudo se opõe à palavra de Deus. Tudo se opõe ao seu jeito de crente. Tudo se opõe à sua vida de crente. Talvez você tenha chegado a um ponto em que você acha que sua esperança morreu. Consolida o resto. Talvez sejam os problemas, que tem levado você à morte espiritual. Talvez você esteja ligado mais nos problemas do que no dono da causa. Talvez as tragédias que te acontecem que têm te deixado mais distante de Deus. Talvez os imprevistos acontecem. E talvez eles tenham te afastado de Deus. Talvez hoje você esteja igual a igreja de Sardes, morto espiritualmente. Parece vivo, mas está morto espiritualmente. Aí Jesus ele vai dizer, olha, ser vigilante e consolida o resto. Talvez você só consiga enxergar os cacos da sua vida. E aí, Jesus vai dizer para você, olha, me traga o resto de você. Me traga os cacos da sua vida, porque eu quero pegar esses cacos e fazer de você um vaso novo. Jesus ele está dizendo isso para nós, em outras palavras. No verso 3 ele diz assim, olha: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão,
e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus ele está alertando a igreja de Sardes, usando como referência os ataques, que ela sofreu, que ela tinha sofrido, repentinamente pelos sírios, por Roma, aqueles ataques repentinos que levou ela à ruína, que destruiu a cidade de Sardes, física e financeiramente. Ele está usando aqueles ataques para dizer para ela: olha, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei, será repentinamente. Essa é a mensagem de Cristo para a igreja morta. É Ele quem tem poder para dar vida. É Jesus quem reconstrói. É Ele quem tem poder para pegar um nada e transformar em alguma coisa. É Ele quem tem poder para pegar o abatido e fazer dele um vitorioso. É Ele quem tem poder para pegar os excluídos e fazer deles gente importante. Somente Ele é a ressurreição e a vida. Ele é Jesus Cristo. E aí no verso 5 ele diz assim, olha: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos, diante de seus anjos. Amém, querido? E ele encerra para aquela igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, presta atenção. Talvez você esteja na condição da igreja de Sardes, rodeado de pecado, rodeado das coisas prazerosas do mundo, e você ainda não se posicionou. Você vai na igreja, você ouve a mensagem não mudou sua vida, você até hoje não se converteu, não se arrependeu. O que você está precisando de fazer verdadeiramente é isso, se arrepender. Deixar a sua vida de pecado, deixar a sua vida de prazeres para trás e entrar definitivamente no reino dos céus. Talvez o que você esteja precisando é de viver uma nova história, um novo momento na sua vida. Esquece tudo que passou na sua vida, passa uma borracha, apaga o que passou de ruim na sua vida, esquece o sofrimento, esquece a dor, esquece quem te magoou, quem te traiu, quem te frustrou. Deixa tudo isso para trás e entra no reino. Comece a seguir Jesus, comece a andar com Jesus. Deixa Deus conduzir o seu caminho. Deixa Deus ser o centro da sua vida, querido. Tome a decisão de andar com Jesus. Faça como Zaqueu fez, se arrepende. Entrega a sua vida para Jesus e deixa Ele conduzir o resto, querido. Vai ser crente. Saia dessa condição de morno para ser avivado, para ser renovado, para ser transformado. Eu creio que essa é a mensagem que Jesus queria mandar para Sardes. Você parece viva, mas você está morta. Arrepende-te. Volta a viver na minha presença. Se você estiver vivendo essa situação, queridos, eu quero orar pela sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, eu peço ao Senhor neste momento que contempla, meu Deus, o coração do meu irmão, o coração da minha irmã, que por causa de uma frustração deixou de caminhar com o Senhor, por causa de uma decepção, voltou a participar, meu Deus, das coisas mundanas, das práticas de pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, essa pessoa está vivendo como se o Senhor é quem tivesse feito tudo isso na vida dela, Senhor. Se afastou do Senhor, hoje voltou a beber, hoje voltou a fumar, hoje voltou a usar uma droga, porque está decepcionada com o Senhor, decepcionada com o ser humano, com o seu próximo. Meu Deus, ela está vivendo agora uma vida de prazeres, uma vida de pecado. Ela não sabe mais se ela é crente, ela não sabe mais se merece o perdão do Senhor. Meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus que entra nesse coração agora, entra nessa mente agora, que o Senhor revele o seu amor por esta vida, por esse teu filho, que o Senhor o traga novamente à tua presença,
que ele se arrependa, que ele entenda, Deus, que sem o Senhor não dá para caminhar, não dá para seguir. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja ali, meu Deus, um instrumento, né, através, usando ali a mente, usando o coração dessa pessoa, para que ela se arrependa, Senhor, para que ela volte para o caminho do Senhor, para que ela tome a decisão de ser verdadeiramente seu filho, sua filha, largar as práticas mundanas e viver, meu Deus, em nome de Jesus, viver a vida abundante que o Senhor tem para essa pessoa. Assim, Deus, nós oramos e assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Amados, presta atenção. Você que já se inscreveu no canal, compartilhe, tá? Dê o seu like para que o YouTube entenda que você gostou da mensagem. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para você receber as minhas mensagens. Amém, amados? E compartilhe. Eu tenho certeza que alguém será abençoado com essa mensagem. Tá bom? Deus te abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus.